É um grande privilégio para mim poder compartilhar nesse dia tão especial, né? E que evoca a família, que evoca a paternidade. E como a gente não é nenhuma diplomacia com as mulheres, mas não existe pai sem mãe, né? Primeiro que ele tem uma mãe, e segundo, para ele poder gerar filho, ele precisa da mãe. Então, agradeço a Deus pelas mulheres que são também uma grande bênção na vida da igreja e nos abençoam a nós, pais. Quero convidá-los à leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 15. Vamos ficar em pé para a leitura do Evangelho. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos. Senhor, queremos nessa manhã, nesse momento de culto, dizer-te obrigado, Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai provedor, Pai sustentador de nossas vidas. E por isso, como filhos teus, rogamos, Pai, fala ao nosso coração, ministra sobre nós a tua palavra, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Toda e qualquer referência que nós temos, digamos assim, no mundo inteiro, é de um Deus criador, e que é estereótipo, protótipo, colocado pela figura do Pai. Por ser aquele que gera, por ser aquele que consola, por ser aquele que cuida, por ser aquele que sustenta, por ser aquele que ama. Como bem foi dito aqui, ilustrado pelo pastor Evander, pelo capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João. Todos esses atributos que estão presentes na figura do Pai, torna-se, diríamos assim, uma referência para todos nós. Deus decidiu criar-nos. Deus decidiu prover para nós meios, porque toda a narrativa lá em Gênesis mostra Deus não só criando o ser humano, mas antes criando
todas as coisas que dariam condições para que os seres humanos tivessem o cuidado, tivessem a provisão, tivessem o sustento e tivesse família. Falar de família, para mim, quero dizer para vocês, sem nenhuma arrogância, que eu me sinto autorizado a fazê-lo. Porque já não estou no início da estrada, né? Embora quem está começando também tem experiências e vivências para compartilhar. Graças a Deus, por causa de Deus, Deus na vida da gente, Deus na família da gente, eu tenho 4 filhos, todos estão firmes na igreja, o mais novo é pastor, todos lideram alguma coisa na vida da igreja, e estão encaminhando os 6 netos. Fernando, meu filho, veio hoje para estar conosco, né? Eu cobrei dele, como é que ficou a sua igreja? Quem vai pregar de manhã? Quem vai pregar à noite? E ele estava totalmente organizado para isso, né? E nessa dimensão de que nós temos responsabilidade de ocupar, de certa maneira, os atributos de Deus, mesmo nas nossas limitações em relação aos nossos filhos, é que nos garante e nos dá autoridade para ser pai. E ser pai é algo que, ainda que um jovem rapaz não tenha tido uma referência de a figura paterna, não conheça Deus como pai, não deixa de ser uma aspiração da grande maioria. E uma das coisas que eu uso como exemplo é o fato de Abraão ter sido levantado e ser considerado como o pai de todas as nações, como o pai de muitos. E é interessante sublinhar isso, porque quando Deus chama Abraão de Ur da Caldeia, lá naquele vale entre o Tigre e o Eufrates, Abraão era um homem de posses. Abraão era um homem que tinha riqueza, tinha rebanhos, tinha prosperidade. E Deus o desafia a ir para uma terra completamente diferente. Ir para um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia o que ia encontrar. E encontrou, em cima disso, diversas dificuldades. Porém, fica a grande pergunta: por que Abraão aceitou o desafio, aceitou o sonho de Deus para a vida dele? Sabem por quê? Porque ele queria ser pai. Ele tinha servos, tinha riqueza, tinha rebanhos. A sua grande aspiração já não era mais a prosperidade como hoje, para muitos é o grande objetivo. A sua grande aspiração era ser pai. Quando casei com Glaucia há 44 anos atrás e alguns meses, nós, antes de casar, combinamos que nós daríamos 3 anos para nos conhecer melhor como casal, para depois gerar filhos. Por razões pessoais, esse propósito durou só 6 meses. 6 meses depois, a Glaucia estava grávida. Com 1 ano e 3 meses, nasceu o Guilherme, meu filho mais velho. Por conta de que era um desejo dela de ser mãe e um desejo meu de ser pai. E muitas vezes nós assumimos esse papel sem ter a noção o que significa cuidar. Porque esse, diríamos, é o desejo de Deus. Você sabe, Deus como seu pai, Pai eterno, Ele quer cuidar de você. O grande problema dessa relação é que nem todo filho se deixa cuidar pelo pai. Ou seja, nem todos nós assumimos Deus como pai e vivemos essa relação paternal de Deus para conosco, nos permitindo ser guiados, nos permitindo ser orientados. E eu diria que, aí você perguntaria, o que o texto tem a ver com o que nós estamos falando?
Porque a relação pai e filho necessita ser uma relação de intimidade. Algumas condições para isto está estabelecida na própria oração do Pai Nosso. As condições são que a gente se acerque do Pai com honestidade, com sinceridade. Eu sei, porque sou filho, meu pai já está com o Senhor, mas quando meu pai me chamava, eu tentava passar para ele o melhor de mim mesmo. Porém, pai tem um atributo, assim, diríamos, quando ele é temente a Deus, obviamente, tem um atributo dado por Deus de conseguir discernir quando o filho está falando a verdade ou quando está enfeitando, quando está encenando, não é? Pela maneira de falar, pelo semblante. Meu pai, às vezes, ele fazia uma pergunta, se eu tinha feito alguma tarefa que ele deu, e eu tentava dissimular. E é exatamente isso, as condições que a oração coloca, Jesus foi colocando, é que não seja como os hipócritas, ou seja, fingimento, simulação, jamais vai garantir você essa relação intensa entre pai e filho, entre você e Deus. A segunda condição que Jesus coloca no texto, espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para você me acompanhar, porque eu não quero dizer nada que não esteja escrito no texto. A segunda é, quando orares, entra no teu quarto. Relacionamento entre pai e filhos, embora reconheçamos que vivemos numa sociedade industrializada, vivemos na intensidade de tarefas, trabalho, muitos pais saem muito cedo, chegam muito tarde, os filhos já deitaram. Eu não quero falar dessa extensão do tempo, ou seja, de longas horas de convívio. Eu quero falar de qualidade de convívio. Ou seja, Deus não tem expectativa, porque conhece as nossas limitações, que você passe 3, 4 horas orando, lendo a Bíblia, na comunhão com Ele. Até porque Ele te deu outras atribuições que você precisa fazê-las, como assumindo esse papel da paternidade. Porém, Deus espera que você tenha qualitativamente tempo com Ele. A expressão entra no teu quarto significa você e Deus. Você e Deus determina o seu futuro. Você e Deus determina os caminhos da sua família. Você e Deus garante um futuro para a sua família. Então, a experiência de ser filho de Deus e exercer a paternidade inclui intimidade. Podem repetir comigo? Intimidade. Você deseja que seus filhos tenham intimidade com você? Aqui falo a mães e pais. Você deseja que o coração do seu filho se desvele diante de você. E isto você recebe de Deus quando você, em honestidade e sinceridade, busca ter esse tempo com Deus. Uma das atividades que eu aprendi sendo discipulado foi memorizar versículos da Bíblia. Então hoje a memória já não está tão eficiente como já foi, né? Eu reconheço isso, essa limitação. Acho que alguns aqui me entendem. Os mais jovens ainda não me entendem, mas um dia vão entender. Mas eu conseguia, por exemplo, memorizar até o capítulo 5 de Romanos, e por inteiro. Até porque, sendo um curioso, um pesquisador da Bíblia, eu aprendi que para você, Paulo, por exemplo, hoje a gente vive com o smartphone na mão, pode gravar tudo, né? Mas Paulo e qualquer pessoa que quisesse fazer parte dos peruchinhos, os fariseus, os piedosos, que a gente tem sempre uma visão muito
muito negativa deles, mas eles tinham coisas muito positivas. Por exemplo, eles conheciam a Bíblia, conheciam a palavra de Deus. Para você ser membro da seita dos fariseus, você tinha que saber de memória o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu não consigo nem imaginar, nessa era tecnológica, como é que se isso é possível. Eu digo para você que é possível porque eles faziam. Não é porque está registrado historicamente esse fato. A terceira condição está também na mesma oração, e orando, não useis de vãs repetições. Ou seja, quando você se acerca de Deus, fique sabendo que Deus já sabe de antemão o que você vai pedir. Quando você se acerca do Pai, Deus já sabe quais são os teus dramas. Quando se acerca do Pai, Deus já sabe o que te preocupa. Porém, Ele gosta da sua intimidade. Ele gosta de ter um relacionamento com você. E Ele ensinou que a gente deve pedir. Sabe, a oração é uma relação de intimidade em que a gente pede, e há uma diferença entre orar e buscar. Jesus ensinou isso. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Há algumas coisas que você vai ter que ir além de pedir, você vai ter que buscar. E a Bíblia diz que o que busca, acha. Ou seja, buscar é uma disposição de relacionamento com Deus que não para. Ou seja, você vai orar de manhã, você dá 10 minutos de intimidade para Deus, dá meia hora, dá 5 minutos. Não importa, é importante que você tenha intimidade com Deus. Porque essa intimidade, quanto mais você cultiva, mais desejo você tem de tê-la. Pelo quanto essa relação se torna gratificante. Estar na comunhão e na intimidade com o Pai. Mas a busca, não é? A busca é permanente. Porque você busca até achar. E quando você acha, você descobre que você está diante de um Pai amoroso. Você descobre que Deus está sempre disposto a ser provedor na sua vida. E aí você se sente estimulado a buscar mais. E aí você cultiva a experiência de ser filho amado do Pai. O amor do Pai se revela na relação pessoal, na relação da caminhada. Mais uma condição, para não me alongar. Nas mesmas recomendações que Jesus fez nesse relacionamento. E ele responde, verso 8: não vos assemelheis, pois, a eles, ou seja, os fariseus, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. E aí vem alguns princípios decorrentes dessas condições, e eu vou ser rápido. O primeiro é o princípio que está no versículo 9 da oração. Pai nosso, que estás no céu. Chama-se princípio de relacionamento. Você só é pai de alguém com quem você tem um relacionamento. A necessidade de você desenvolver uma intimidade com Deus é correspondente à necessidade que você deve desenvolver de manter um relacionamento com seus filhos. Uma das coisas que Glaucia sempre lembra do pai dela, o reverendo Luiz, que foi dessa igreja há bastante tempo, é que de segunda a domingo, por volta das 8 horas da manhã, o telefone tocava e o reverendo Luiz chamava. E não demorava 30 segundos. Ele simplesmente perguntava, está tudo bem com vocês? Já orei por vocês hoje. E desligava. Esse tipo de cuidado que a gente hoje em dia, com a corrida, a gente muitas vezes toma até o café da manhã de pé, porque tem que sair correndo, tende a quitar, anular de entre nós esse saudável relacionamento em que
Você experimenta de Deus pela fé, o amor dele, e como foi lido aqui de Efésios, as bênçãos espirituais nas regiões celestes que Paulo faz menção. Essa mesma sensação de cuidado que você experimenta de Deus para contigo, é necessário que a sua paternidade passe isso aos seus filhos. Os seus filhos vão reconhecer que você os ama através de relacionamento, de cuidado, de interesse. Não sei o quanto você pode isso, mas meu pai fazia eu prestar conta uma vez por semana. E eu confesso que esse tipo de relacionamento me fez muitas vezes chorar. Ele nem me chamava atenção. Ele simplesmente dizia: fala para mim a verdade, o que está acontecendo? E eu nem conseguia falar, porque eu chorava, ficava quebrantado e acabava contando tudo para ele. Por quê? Porque criou-se uma relação de confiança. Criou-se uma relação de que eu sabia que meu pai me amava. Eu sentia que meu pai me amava. Então, Pai nosso é relacionamento, é intimidade. O segundo princípio que eu queria sublinhar para vocês diz assim: santificado seja o teu nome, que é o princípio da adoração em relação a Deus e do respeito em relação aos pais, não é? A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E alguns, de repente, têm uma história difícil, porque não vê nenhum motivo nas ações e no comportamento do pai para honrá-lo. E aí fica aquela dúvida assim: mas meu pai era ausente, meu pai bebia muito, ou qualquer outra, diríamos assim, descaminho que você possa perceber. Então eu não me sinto em condição de honrar meu pai. Eu gostaria de dizer para você que as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida na medida da nossa obediência. O que Deus espera é que eu e você cumpramos o nosso papel de filho. Se o pai vai cumprir ou não, é juízo de Deus, não é juízo nosso. Ou seja, ainda que o seu pai não correspondeu às suas expectativas acerca do comportamento que você gostaria de vê-lo em relação a você, eu digo para você: siga honrando o seu pai. Porque você está se submetendo às ordens, à direção do Pai dos céus, da palavra. E quem vive em submissão à palavra está submisso ao Pai dos céus, ao Senhor Criador, e pode acercar-se dele e rogar a ele, porque você é filho submisso, você é filha obediente, e portanto você tem legalidade espiritual para chegar diante do altar de Deus. Porque ainda que a figura terrena do seu pai não corresponda ao que você precisou, o que você necessitou, o Pai dos céus continua honrando e cumprindo todas as suas promessas sobre a sua vida. Essa é a questão fundamental. Um terceiro princípio, para marcar um pouco nossa conversa, é o que eu chamo do princípio da intercessão e da submissão. Nós vivemos um tempo diferente, né? E a gente vai tendo que se acostumar. Mas há princípios e fundamentos que não devem ser mudados, não é? Hoje a gente vê filhos dando ordem aos pais, decidindo pelos pais, porque a gente foi flexibilizando demais a relação. Vou dar um exemplo concreto. Jamais meu pai ou minha mãe perguntou para mim: você gosta dessa comida, disso aqui ou daquilo ali? Jamais.
Minha mãe fazia o prato, botava e a gente tinha que comer. Hoje a gente dá autoridade aos filhos para decidir por nós. Eu não sei de onde vêm todas essas escolas, eu não sou um especialista nisso. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos construindo uma sociedade onde o princípio de autoridade está sendo quebrado diariamente. E nós vamos ter que arcar com as consequências, como temos visto por aí. Ou seja, hoje em dia, esse quebra de princípio de autoridade se expressa, e isso eu tenho lido, que também sou professor, que o respeito e o temor que a gente tinha em relação aos pais, e que também se expressava no relacionamento na escola em relação aos professores, hoje tem o professor apanhando de aluno. Nós precisamos orar, porque algumas coisas, fundamentos da nossa relação com o pai, traduz o relacionamento do respeito com as pessoas de mais idade, com respeito às pessoas que estão postas, ainda que seja pela sociedade, mas também reconhecida pela palavra, com uma relação de autoridade sobre a vida da gente. Um outro princípio que, nessa relação de oração com Deus, como o nosso Pai, está na expressão pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é o princípio da súplica, que eu mencionei também no princípio aqui, compartilhando com você. Nós temos em quem esperar. O salmista diz assim: esperei pacientemente no Senhor e Ele me ouviu. Pode repetir comigo? Esperei pacientemente no Senhor e Ele me ouviu. Muitas promessas nós não conseguimos tocar por conta da nossa imaturidade espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Você daria uma nota de R$100 para o seu filho ou para o seu neto de 3 anos de idade? Não, né? Ele não sabe como usar. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante. 2 crianças, aí na faixa de 3, 4 anos de idade, sentadas com uma pilha de notas de dólar, e os 2 recortando a figurinha com tesoura. Por quê? Porque não tem noção do valor daquilo. Porque não sabem lidar com aquele valor. Muitos crentes oram, mas não consegue tocar nas grandes promessas de Deus, porque Deus olha para ele e vê, tem 3 anos de idade, vai recortar, não vai saber usar essa bênção. Então, meus irmãos, a grande expectativa de um pai para os filhos é cresça. Eu lembro que quando eu reclamava de alguma coisa, minha avó, que era minha madrinha também, olhava para mim e dizia assim: vive mais um pouco. Eu ficava pensando, o que ela quis dizer com vive mais um pouco? Hoje, depois que eu já vivi bastante, eu já sei o que ela queria dizer com vive mais um pouco. Amadureça. Muitas das nossas dificuldades que nós ficamos reclamando, às vezes até mesmo na igreja, é por imaturidade. Ainda somos mais carne do que espírito. Estamos nos deixando mover pelos sentimentos e não pelos princípios da palavra. Eu não faço porque eu não sinto, eu não peço perdão, eu não faço porque eu não sinto. Querido, minha irmã, meu irmão, você tem que fazer porque você é servo de Deus, é obediente, você cumpre a palavra na sua vida. Os nossos sentimentos nos enganam, irmãos. Mas a palavra e a submissão à palavra jamais vai nos enganar, vai nos dar herança. Há um outro princípio que está na expressão: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O conhecer a palavra, quanto mais você busca conhecer a palavra, memorizar no que é possível. Atualmente a gente
a gente carrega a palavra no bolso, não é verdade? Ou na bolsa, não é? Está aqui o meu. Está desligado, mas está aqui comigo. Quanto mais você põe a palavra na mente, mais o Espírito Santo te ajuda. Porque ele aciona o arquivo da palavra que você aprendeu quando você está numa situação de pecado. Quando você está numa situação em que você reconhece que você tem que decidir entre a carne e o espírito, entre o mundo e a palavra, entre Deus e o inferno. Porque essas coisas estão sempre muito próximas de nós. Quanto mais você quer ser servo e serva de Deus, quanto mais você quer honrar a Deus, mais o inferno ataca a nossa vida. Exemplo de Pedro. Exemplo de Davi. Davi, um servo segundo o coração de Deus, baixou a guarda depois de batalhas, cansado, tomou um banho depois da batalha. Eu estou aqui supondo algumas coisas, não está bem claro no texto, né? E foi para a varanda da casa dele e foi olhar a varanda do vizinho. Pedro tinha expectativa depois da entrada de Jesus em Jerusalém, exaltado, não é? Hosana ao rei, etc. E ele diz: bom, estou garantido. O rei está sendo entronizado e eu vou ser o primeiro-ministro. Jesus olhou, e quando Jesus olha para nós, ele enxerga mais do que eu e você vemos. Quando Jesus olha para nós, ele olha o coração. E ele viu o coração de Pedro e disse: Pedro, o diabo está rodando em volta de você para te peneirar como trigo. Mas eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, na hora do confronto, sabe o que ele fez? Senhor, o senhor está enganado. Deus não se engana, meu irmão. Deus conhece o teu coração. Estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E negou no mesmo dia, antes que o galo cantasse, negou Jesus 3 vezes. Foi tão forte que quando ele escreveu a carta a 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele escreveu o seguinte: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Por que ele contou isso? Porque ele mesmo experimentou. Ele experimentou o diabo se andando em volta dele. Então, meu irmão, minha irmã, todo dia você vai ter propostas. Todo dia você vai ter chance de desviar o pé do bom caminho. E você vai ter que rogar a Deus. Você vai ter que pedir perdão a Deus. Então, eu e você. Eu, nos meus 70 anos de idade, 50 anos de ministério, continuo tendo que todo dia, em algumas situações, pedir perdão a Deus. A ação, a base da nossa intimidade é estar constantemente reconciliado com Deus para tornar-nos herdeiros da promessa. Reconciliados com o Pai, nos tornamos filhos do Pai Celeste. E eu termino. A última frase nessa relação pai e filhos da oração é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você que já está há bastante tempo na caminhada com o pai, já aconteceu você advertir o seu filho de um risco? Diz que palavra de mãe é uma coisa perigosa, né? Porque quase sempre quando ela adverte, pelo menos lá em casa, as coisas que Glaucia adverte, as minhas filhas já sabem perfeitamente: não vou incorrer nisso, porque vai acontecer. Tem um tom profético, né? Tem um tom profético isso. Deus quer nos livrar do mal. Mas você tem que ser humilde e reconhecer que você precisa pedir perdão. Mas não é só pedir perdão, é dispor-se a não fazer de novo. Não é só pedir perdão, mas também é perdoar. Toda vez que uma ferida,
uma acusação, algo que alguém fez de mal para você, você não libera perdão. É aquele mesmo capítulo que eu mencionei há pouco. Eu não sinto, eu simplesmente não me importo mais com isso. Acontece que o diabo vai sempre ter um argumento para te acusar. Você não perdoou o irmão fulano, a irmã fulana, alguém porque fez algo para você. Aqui fica registrada o exercício da humildade e da submissão à palavra de Deus, ao Deus Pai, de que nós estamos em paz com Deus, porque naquilo que erramos, pedimos perdão, e estamos em paz com todos, porque aqueles que ofendemos, nós já pedimos perdão, e aqueles que nos ofenderam, nós já liberamos perdão. Estar debaixo dessa paternidade é estar aliançado com o Pai, de amor, de misericórdia e de perdão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Eu ia convidar os pais, mas o pastor já convidou, mas eu queria convidar você que reconhece que algumas coisas na sua vida não estão andando bem e que você precisa confessar isso a Deus, abrir seu coração na presença de Deus, pedir força para você vencer esse desafio, vencer essa tentação. Mas eu queria convidar também aqueles que dizem assim: eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa. Quero dizer que isso é uma coisa que tem a ver com a eternidade da tua alma, porque sem perdão ninguém entra no céu. Se você reconhece que você está tendo uma dificuldade dessa natureza, você precisa da assistência poderosa do Espírito Santo de Deus para liberar perdão ou mesmo para pedir perdão. É o Espírito Santo que, se movendo em nós, nos torna coração mais quebrantado, nos torna melhores filhos do Pai. Enquanto o louvor corre, se Deus tocou no seu coração, se você sente que precisa de ajuda do Espírito Santo de Deus para que a sua vida dê um salto espiritualmente de qualidade, deixa o seu lugar. Eu quero orar com você. Eu e o pastor Evandro vamos orar com você, rogando a você cura para os relacionamentos familiares na sua vida, cura para que você possa sentir de Deus esse sentimento de submissão, para que a bênção de Deus seja contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Eu sei que a família é um tema sempre muito desafiador e às vezes é difícil admitir que a gente precisa de ajuda na nossa realidade familiar. Mas se você precisa da ajuda, não deixa de vir não, porque esse ato de sair do seu lugar e vir até o altar já é um ato profético, já é você se movendo na direção de Deus e se colocando na posição de receber. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença. Nós sabemos que o relacionamento que a gente tem com aqueles que a gente enxerga, com aqueles que a gente vê, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, pessoas queridas, amigos íntimos e parentes, eles acabam muitas vezes servindo de referência para o relacionamento que nós desenvolvemos com o Pai amoroso. A nossa dificuldade de intimidade, a nossa dificuldade de escuta, a nossa dificuldade de perdoar, muitas vezes também nos coloca num distanciamento do Senhor, nos leva a um lugar de distanciamento. E nessa manhã, nós queremos clamar que o Senhor venha sarar isso, que o Senhor dê a cada um aqui no altar uma experiência íntima e pessoal com o Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, possa abraçar cada filho e cada filha teu aqui, e de maneira que a intimidade com o Senhor possa inverter essa lógica e provocar cura nos nossos relacionamentos,
provocar cura na nossa família, provocar cura na nossa casa, Senhor. Pai, nós nos submetemos ao Teu governo, nós nos submetemos ao Teu amor e clamamos, Pai, põe a Tua graça sobre nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que muitas coisas do passado, Senhor, no relacionamento com o nosso Pai, pode ter marcado com algum sentimento ruim, com algum ressentimento, alguma mágoa. Mas Tu és o Deus que cura os nossos sentimentos. Não permita que essas memórias ruins do passado prejudique o nosso relacionamento no presente. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrama a graça maravilhosa do Teu Espírito sobre o coração do Teu filho e da Tua filha, de modo que haja uma força do Espírito Santo de Deus movendo o coração, apagando essas memórias e nos dando condição de liberar perdão, de pedir perdão, Senhor, porque nós queremos habitar no céu, Senhor, mas nós sabemos que sem perdão não se entra no céu. Por isso nós rogamos, assiste cada irmão, cada irmã na sua limitação, na sua fraqueza, e ajuda, Senhor, a vencer essa etapa, a crescer na experiência contigo, como Pai Celeste, como Pai de toda graça, como Pai de amor, o nosso Paizinho, o Senhor do céu. É a nossa oração, no nome daquele que venceu a morte, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.